Eles eram como os adoradores do sol californianos. Eu sempre penso na corte de Akhenaton com um bronzeado permanente. Foi ali que tudo aconteceu. Akhenaton realmente andou por esta rua e um de seus seguidores viveu nesta casa. Akhenaton provavelmente o recompensou com presentes de ouro. Ele queria que seus seguidores ficassem felizes. Veja, Akhenaton era como um filho de hippies dos anos 60. Ele queria que todos fossem felizes, que tudo fosse lindo, que todos amassem uns aos outros. Infelizmente, o mundo não funciona assim. Akhenaton tinha ficado isolado por tempo demais. Ele não entendia as pessoas. Ele tinha criado uma religião linda e idealista, muito adiante de seu tempo. Mas o povo simplesmente não entendeu. Eles estavam acostumados aos deuses que podiam ver, esculpidos na rocha. Deuses com lindos corpos de homens e mulheres e cabeças de animais. O deus de Akhenaton, o Aten, era uma abstração. Era o princípio básico do universo, luz. Os súditos de Akhenaton simplesmente não conseguiam entender isso. Este não era um deus com o qual podiam contar na hora da necessidade. Além disso, havia um elitismo em relação à nova religião que deve ter confundido os supostos adoradores do disco. O Aten nunca lançava seus raios sobre eles, somente na família real. O Aten era o deus pessoal de Akhenaton, dando ao rei desenfreados amor e amparo. Talvez ele tenha substituído o pai que o tinha empurrado para um segundo plano. Eram Akhenaton e a sua família que adoravam o Aten. Todos os outros tinham de se contentar com a luz refletida de Akhenaton. É quase como que se a nova religião viesse em dois tamanhos, plebeu e king size. Nesta cidade sagrada no deserto, Akhenaton foi tirado do sofrimento que tinha experimentado na sua infância em Tebas. Mas ele também foi tirado da realidade. Havia problemas no paraíso. O Egito estava morrendo. Por mais de 10 anos, Akhenaton tinha vivido na sua amada Amarna, com seus pensamentos voltados para a religião e para o seu deus pessoal, o Aten. Mas ninguém ficou cuidando da loja. Era como se o presidente dos Estados Unidos tivesse mudado a sede do Congresso para o Wyoming e começasse a escrever poesias. O exército do Egito, que um dia fora grandioso, tinha enfraquecido. Os países estrangeiros não mais mandavam tributos. Dos remotos postos avançados na Síria e no Líbano, os embaixadores estrangeiros do Egito escreveram ao rei dizendo que não mais eram respeitados. Cartas escritas por um de seus príncipes leais, Reboti, falam da falta de respeito por Akhenaton e pelo próprio Reboti. Escrevendo de sua posição fortificada, ele pleiteou. Eles conspiram entre eles. E assim sendo, receio não haver quem possa me resgatar de suas mãos. Como um pássaro preso na rede, eu me encontro. É preciso lembrar como Reboti estava isolado. Para os soldados egípcios chegarem a ele, teriam de marchar através de Gaza, Canaã, até o Vale de Beká, na Síria, e depois para o norte. Este sempre era um território hostil. Hoje, ainda se pode ver fortes dos cruzados, construídos 2000 anos depois, remanescentes das batalhas medievais travadas lá. Era dali que Reboti estava escrevendo. Se o exército egípcio não o salvasse, ninguém o salvaria. Reboti escreveu repetidas vezes, falando a Akhenaton sobre a posição enfraquecida dos egípcios e pedindo reforços. Sua última carta não foi respondida. A dominação egípcia sobre o Oriente Próximo tinha lhe escapado, e Akhenaton parecia não saber ou não se importar. Isolado dos problemas do Egito e talvez da própria realidade, Akhenaton devia estar realmente muito feliz com seu novo deus, sua nova família e sua nova cidade. Mas após 14 anos de casamento, sua linda esposa e companheira Nefertiti morreu. Sua outra esposa, Kia, também tinha morrido. Então, agora ele não tinha uma mulher ao seu lado.
Akhenaton tinha sido criado entre mulheres, 4 irmãs e sua poderosa mãe, a rainha Ti. Nefertiti tinha sempre estado ao seu lado, partilhando seus sonhos. Kia, sua linda esposa secundária, também era importante para ele. Ela até tinha o seu próprio templo. Agora, as 2 esposas estavam mortas. Akhenaton estava sozinho novamente. O grande experimento no deserto estava quase acabado. No 17º ano de seu reinado, com pouco mais de 30 anos, Akhenaton morre e desaparece da história. Algum dia saberemos o que realmente aconteceu em Amarna? Akhenaton realmente se parecia com as suas estátuas? Muitos acreditam que a única maneira de sabermos será com a descoberta da múmia de Akhenaton. É exatamente isso que alguns egiptólogos acham que aconteceu em janeiro de 1907. De todas as múmias reais descobertas, nenhuma causou mais controvérsia do que aquela encontrada na tumba 55 do Vale dos Reis. No início do século, Theodore Davis, um rico americano que fazia escavações no Egito, descobriu uma tumba onde um sepultamento da época de Amarna tinha sido realizado. Essa tumba claramente não fora concluída e o sepultamento fora apressado. Painéis de madeira dourada estavam deitados no chão e contra a parede. Elas traziam a imagem danificada de Akhenaton adorando o disco solar e o nome da rainha Ti. Em um nicho estavam 4 lindos potes de alabastro que guardavam os órgãos internos da múmia. Deitado no chão, um lindo caixão, porém muito danificado, feito de milhares de incrustações e pedras semipreciosas na forma de asas protetoras. Mas as cártulas contendo o nome do seu ocupante tinham sido arrancadas. Todos envolvidos na escavação da tumba acreditavam que poderiam identificar a múmia dentro do esquife, uma vez que a sua tampa fosse aberta e as inscrições nas bandagens ou as joias fossem examinadas. Quando chegou o dia de desembrulhá-la, todos os presentes sentiam a importância histórica do evento. Eles iriam ser os primeiros em mais de 3.000 anos a ver o rosto de um rei ou rainha do Egito. Quando abriram a tampa do esquife, viram uma múmia envolta em folhas de ouro. Mas quando começaram a desembrulhar a múmia, aconteceu algo digno de um filme de terror. Assim que a tocaram, ela se transformou em pó, deixando-os com uma pilha de ossos desarticulados no fundo do esquife. Mas sob o esqueleto, a última folha de ouro parecia ter o nome de Akhenaton, meio danificado. Sua pelvis era larga como a de uma mulher. Mas nas suas estátuas, Akhenaton sempre tinha sido mostrado com uma pelvis larga. A cabeça da múmia era alongada como a de Akhenaton. Tudo parecia se encaixar perfeitamente. Alguns dos presentes estavam absolutamente convencidos de que tinham encontrado a múmia de Akhenaton. Mas ainda hoje a identidade da múmia da tumba 55 é um mistério. A palavra final do porquê Akhenaton e a família real eram mostrados deformados pode ser dada agora por um grupo de cientistas que estuda uma doença chamada Síndrome de Marfan, um defeito genético que danifica o tecido conjuntivo do corpo. Abraham Lincoln provavelmente sofria da Síndrome de Marfan. Alguns de seus sintomas são rosto alongado, queixo protuberante, dedos das mãos e dos pés alongados e olhos estranhos. Parece com um faraó que você conhece? E se Akhenaton era portador desse defeito genético, cada uma de suas filhas teria uma chance de 50% de herdá-lo. E isso pode explicar por que todos são mostrados com sintomas semelhantes. Fiquei extasiado ao descobrir que na minha própria cidade estavam realizando pesquisas sobre a síndrome de Marfan no New York Hospital.
A doutora Jessica Davis é uma das maiores especialistas do mundo na síndrome de Marfan. Aqui está o nosso paciente. Eu sei, eu reconheço o seu perfil. E ali estão as características que sugerem que era portador da síndrome. E se esse cara entrasse no seu consultório? Eu acho que a coisa mais sugestiva aqui é só o rosto alongado, o rosto longo e fino. Mas ele também é um indivíduo de boa aparência. Essas seriam as duas coisas a serem analisadas. Alguém que tem características comuns, mas um rosto longo e fino. Então, o diagnóstico da síndrome de Marfan não depende apenas da aparência da face. Porém, eu acho muito importante dizer que as pessoas que realmente têm a síndrome de Marfan têm características faciais normais. No entanto, elas têm uma aparência gótica e mais clássica. Agora, as mãos alongadas eram típicas da arte desse período. E deixa eu mostrar uma coisa que é um grande exagero. Agora, essa é uma mão que não parece nada natural. O jeito que o dedo fica. Esses dedos excessivamente longos são característicos da síndrome ou... Esse dedo muito fino certamente poderia sugerir que há uma disfunção nos tecidos conectivos, como estes dedos muito longos. E o que você pode ver aqui é que está um pouco deslocado, parece flexível. Agora, deixa eu lhe mostrar um pé. Antes de mais nada, esses são membros muito finos. A mão e o braço são sugestivos. O tornozelo certamente é sugestivo. E este é um pé muito longo e elegante com dedos longos. Quero dizer, é algo que mediríamos no diagnóstico clínico de um portador da síndrome de Marfan. Então, sim, é muito sugestivo. Por causa da face, das mãos, dos pés, o corpo, a estrutura do esqueleto, você mandaria este homem fazer um exame para ver se ele tem Marfan? Você... Se faria mais alguma coisa? Sim, mandaria fazer um E ecocardiograma. você mandaria fazer o exame? Sim. Eu acho essa história A fascinante. tese parece bem razoável. Vale a pena checar a hipótese e dar uma olhada nos outros membros de sua família. Ótimo. Seria muito interessante. Mesmo na morte, Akhenaton se rebelou contra as tradições do Egito, rejeitando este local onde seus ancestrais tinham sido enterrados. Para sua tumba, ele escolheu um vale remoto em Amarna. Se parece com o Vale dos Reis, onde seu pai foi enterrado. Talvez a criança que existia nele ainda procurasse por aceitação. Em sua tumba, o mais original pensador religioso que o mundo antigo já tinha visto foi colocado para descansar. Ele tinha vislumbrado o monoteísmo de Moisés e a tranquilidade e a esperança de Cristo bem antes que o povo do Antigo Egito fosse capaz de aceitá-lo. Logo após a sua morte, os seus seguidores de Amarna, incapazes de compreender o que o seu faraó pregava, abandonaram a cidade e voltaram a Tebas e aos deuses familiares. O nome de Akhenaton, rotulado como herege, seria apagado dos monumentos do Egito. Seu filho, um jovem faraó chamado Tutankhamon, é que o mundo todo conheceria. A ousada experiência no deserto tinha terminado. A cidade de Amarna voltou à areia. James Breasted, o egiptólogo norte-americano, disse de Akhenaton: morreu com ele um espírito que o mundo nunca tinha visto antes. Uma alma corajosa, destemidamente enfrentando o impulso da tradição imemorial. Esse homem, que numa era tão remota e sob condições tão adversas, tornou-se o primeiro idealista e o primeiro indivíduo do mundo. Uma imagem forte, mas com muita verdade. Há 3.000 anos, Akhenaton, o faraó rebelde, insultou os habitantes do Vale do Nilo, pregando a existência de um único Deus. Mas menos de 100 anos após a morte de Akhenaton, Moisés pregaria um só Deus, o monoteísmo, nas margens do Nilo aos israelitas. Hoje, milhares de egípcios ouvem os muezins e mesquitas afirmarem que existe um Deus apenas, e Alá é o seu nome.